você esteja orando mais uma vez, pedindo para que o Senhor nosso Deus venha falar ao teu coração através dessa mensagem. Pai, eu te agradeço por esses testemunhos de bênção na família da Regina. Que o Senhor continue a derramar essas bênçãos e a preservar a família com a tua proteção. Te agradeço pelas curas que o Senhor operou nessa noite, pelo momento de louvor, por tudo aquilo que já foi ministrado. E peço agora que o Senhor venha falar com cada um de nós através da tua palavra. Que o Senhor me capacite a transmitir, que o teu Espírito me dirija as palavras e que cada coração aqui esteja preparado para receber essa mensagem, para ser edificado. Em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. A mensagem hoje tem tudo a ver, para aqueles que estão pensando em jogar tudo para o alto. Você já passou por algum momento, algum dia, que dá vontade de parar com tudo? Dizer um basta, chega, eu não quero mais, jogar tudo para o alto, jogar tudo para o chão, ou pendurar a chuteira, como costuma dizer, ou jogar a toalha, tem vários termos, Então, se você tem pensado em parar com tudo, a palavra é para você. Se você tem pensado em desistir, a palavra é para você. Se você tem pensado em abrir mão de algo, a palavra é para você. Meu texto é Números capítulo 11, do versículo 10 ao versículo 15. Nessa ideia, chega, eu não aguento mais, vou parar com tudo, vou chutar o balde. Números capítulo 11, do 10 ao 15. Amém? Então Moisés ouviu chorar o povo por famílias, cada um à porta da sua tenda. E a ira do Senhor grandemente se acendeu e pareceu mal aos olhos de Moisés. Disse Moisés ao Senhor: por que fizeste mal ao teu servo? E por que não achei favor aos teus olhos? Viste que puseste sobre mim a carga de todo esse povo? Concebi eu porventura todo este povo? Dei-o eu à luz para que me digas: leva-o ao teu colo, como a ama leva a criança que mama? A terra que sob juramento prometeste a seus pais? De onde teria eu carne para dar a todo esse povo? Pois chora na minha presença, dizendo: dá-nos carne que possamos comer. Eu sozinho não posso levar mais este povo, pois me é muito pesado. Se assim me tratas, mata-me de uma vez, eu te peço, se tenho achado favor aos teus olhos, e não me deixe ver a minha miséria. Amém? Amados, quem estava dizendo isso para Deus era nada mais, nada menos do que Moisés, um dos maiores da Bíblia, um dos maiorais de Deus. Moisés, o servo de Deus. E o contexto da história aqui é que Moisés chegou no limite. Moisés foi levantado para Deus para um ministério tremendo, para libertar o povo da escravidão do Egito. E Deus, num dado momento, chamou Moisés. Não foi Moisés que foi atrás. Moisés estava tranquilo, apacentando as ovelhas do seu sogro, de Jetro. E de repente Deus se manifesta de uma maneira diferente. Uma sarça ardente chama a atenção de Moisés. E Moisés bate o olho para ver o que era aquilo. Ele fica maravilhado como que aquela planta, no meio da chama de fogo, não queimava, não se consumia. Então não foi Moisés que foi atrás, foi Deus que se manifestou a Moisés, atraindo Moisés, e que deu para Moisés um encargo. Ó Moisés, eu te chamei à minha presença, porque você vai libertar o meu povo da escravidão do Egito. Eu vou te dar uma missão. Deus escolheu Moisés e deu para Moisés uma missão para ele cumprir. E Deus falou também para Moisés: olha, o eu sou vai estar contigo. Eu vou te capacitar, eu vou dar poderes, eu vou libertar o povo através de você com mão forte. Tudo aquilo que eu estou te prometendo, fica tranquilo que eu vou estar contigo. E aí Deus operou através da vida de Moisés. Moisés se dispôs, ele relutou um pouquinho no começo,
Ele falou, mas Senhor, eu não sei falar direito, manda outro para o meu lugar, né? Aí por 2 ou 3 vezes ele começa a relutar, até que Deus fala, não é com você mesmo, né? Mas já que você está insistindo, eu vou chamar o teu irmão, que é bem influente, né? Ele vai te ajudar nessa missão. E aí Moisés assume esse ministério. Ele começa a jornada dele e ele começa a conduzir aquele povo como Deus estava dirigindo. E não demorou muito para ele ver que era um povo de dura serviço. O que era isso? Era um povo difícil de dobrar. Era uma gente cabeça dura. Era um povo de raça ruim, a gente fala assim, né? Português claro. Era uma raça ruim. O povo de Israel era uma raça ruim. Gente teimosa, gente obstinada, gente ingrata, gente rebelde, né? E Moisés levantado para dirigir aquele povo. E chega num dado momento, né? Depois de um bom tempo caminhando junto com aquele povo, chega num dado momento que o povo sente vontade das coisas do Egito. O povo tem saudade da escravidão, dá para entender isso? O povo sente saudade. O capítulo 11, no versículo 5, diz assim: lembra-nos dos peixes do Egito, comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos, e agora nossa alma está seca porque a gente só tem esse maná para comer. Nós já enjoamos de comer o maná de Deus, então nós queremos voltar para trás. Nós queremos comer as coisas do Egito. A gente quer voltar para a escravidão. E Moisés ficou angustiado com essa atitude do povo. E o povo pediu carne. Nós estamos com vontade de comer carne. Chega desse pão, desse maná que cai do céu. Aquilo que era a provisão de Deus estava sendo desprezado. E o povo queria comer carne. E por isso que o povo chora, né? A palavra choro aqui significa murmuração, reclamação com Deus. Eles estavam tão irritados, né, com Deus, porque só comia aquele maná, que eles começaram a chorar, mas era um choro de raiva, um choro de murmuração. Por que esse Deus não dá outra coisa para a gente? Né? E Moisés fica angustiado. Moisés ele se apresenta para Deus em oração e ele fala: chega, o ministério do Senhor me deu é muito difícil. Aquilo que o Senhor colocou nas minhas costas está muito pesado. Eu não dei a luz a esse povo. Eu não sou responsável por eles. Quer saber mais? Me mata que eu não vou mais fazer nada. Foi isso que Moisés disse para Deus. Moisés chegou no limite. Ele chegou no ponto em que ele não aguentava fazer mais nada. Ele falou: Deus, chega. Eu não sou responsável por essa multidão. Eu estou acompanhando eles todo esse tempo, eu estou vendo o Senhor derramar na vida deles, e eles não se contentam com nada. Agora estão pedindo carne. Por acaso eu dei a luz a esse povo para matar a fome deles? Me mata que eu não quero mais saber desse povo, eu não quero mais esse cargo. Foi isso que Moisés disse: se assim me tratas, mata-me de uma vez, eu te peço. Moisés, amados, estava desistindo de tudo, estava jogando tudo para o alto. Ele estava chutando o balde, pendurando a chuteira, né? Jogando a toalha. Era isso que Moisés estava fazendo. E eu quero pegar essa atitude de Moisés e trazer para a nossa vida. Qual é a situação que você está passando, que de repente você sentiu vontade de abandonar, de parar com tudo, de dar um basta, de chega, de desistir? Qual é o momento da sua vida, a circunstância contrária, a adversidade, né? Que de repente está fazendo você pensar de uma maneira derrotada, de uma maneira que não é o jeito de Deus? Moisés queria parar com tudo, e muitas vezes nós também queremos parar com tudo. Tem momentos que a gente fala coisas que não deveria falar. Tem coisas que a gente só fala para a esposa, né? E algumas outras que nem para a esposa a gente só fala para Deus com o quarto fechado para ninguém ouvir, e fala baixinho, né? Para não ter perigo de um vizinho, de alguém, de um filho que está passando ali na porta ouvir. São os nossos momentos, né, de abatimento.
é aquela hora que a gente sente que parece que não vai dar mais, né? Aquela hora que parece que tudo que a gente tenta, se esforça, se dedica, ora, jejua, e parece que a coisa não vai mais, chega num momento que parece que uma parede se levantou na frente. Acabou, agora não tem mais jeito, estou cansado disso, estou cansado de insistir. Moisés passou por isso, um servo de Deus, da estatura espiritual de Moisés, um homem que a palavra diz que a intimidade, a maneira como Deus se relacionava com ele era como quem falava face a face. Um homem que ficou tanto tempo na presença de Deus no monte, que quando ele voltou, o rosto estava resplandecendo da glória de Deus. Esse homem passou por essa situação, por vontade de desistir, de abandonar, de chutar o balde. Quem somos nós para não passar por situações assim? Se você não passou, pode ser que no momento você ainda venha passar. Se já passou, você sabe o quão difícil que é chegar no momento de abrir mão, e achar que não tem mais jeito. Então a gente olha para essa passagem, mas nós vamos também para a resposta de Deus. Não era para Deus cruzar os braços e falar: você quer morrer? Você quer que eu encerro já, que eu passo a régua? É isso que você está pedindo, Moisés? Acabou a vida de Moisés. De repente Moisés vê lá o corpo caído e indo para a glória com Deus. Você pediu. Você não quer mais isso, você está desistindo, Então vamos pôr ponto final. Não é assim que Deus trata. Deus foi compassivo, misericordioso com Moisés, e a resposta de Deus para Moisés, ela aparece em algumas outras passagens. E uma delas é um dos textos mais lindos da palavra de Deus. Você não precisa abrir, mas está lá em Êxodo capítulo 33, quando mesmo Moisés está numa conversa muito íntima com Deus, e Deus promete para ele: olha, eu vou com você. Moisés chega num momento e ele fala para Deus assim: olha, se o Senhor não for conosco, não me faça sair desse lugar, porque eu não vou mais dar um passo. E Deus fala: não, eu vou com você. Primeiro Deus fala que ia mandar o anjo, Moisés insiste que ele queria Deus. E Deus fala: eu vou estar com você. Então, dentro da história da vida de Moisés, essa circunstância, essa passagem, foi o momento que Deus garantiu a presença dele para Moisés. Você está passando por adversidade, mas Deus está dizendo: eu vou estar com você. Eu garanto a minha presença com você. Eu garanto que eu estou com você nesse negócio, nessa situação. Eu garanto que eu vou fazer você andar, caminhar e atingir, terminar a tua jornada. Uma outra passagem que nós vemos Deus falando isso é Josué capítulo 1. Agora eu quero convidar você a abrir, em Josué capítulo 1. Quando o mesmo Deus de Moisés agora está encorajando o servo de Moisés, que andou com Moisés a vida inteira, que era Josué. Moisés morreu, cumpriu o tempo dele, bem depois daquele dia que ele pediu para Deus a morte. Então Josué capítulo 1 diz assim: sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Nun, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, o meu servo, é morto. Dispõe-te agora e passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus até o mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. Agora olha o versículo 5. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como eu fui com Moisés, assim eu serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Então chegou um momento em que Deus tinha dado essa promessa para Moisés também. Ele repete isso para Josué. Ele fala: olha, como eu fui com Moisés, eu também serei contigo, eu não te deixarei, nem te desampararei. Então a gente agora pode se colocar aqui no lugar de Josué. É como Deus estivesse dizendo assim para cada um de nós,
Como eu fui com o meu servo Moisés, eu vou ser contigo, meu filho, minha filha. Né? Cada um de nós, coloca o teu nome aqui no lugar. Como eu fui com Moisés, assim eu serei contigo. Eu não te deixarei, eu não te desampararei. Agora olha o conselho de Deus no versículo seguinte. Seja forte e corajoso. Não desista. Seja forte e corajoso. Prossiga. O versículo 7. Tão somente, de novo Deus fala, ser forte e muito corajoso. Ou seja, ser forte e corajoso depende da nossa confiança em Deus. Se eu confio em Deus, eu vou me manter forte e corajoso apesar das circunstâncias contrárias. Eu vou manter a minha fé inabalável e vou crer que Deus vai cumprir a sua promessa na minha vida. Ele vai me dar o livramento que eu preciso. Se eu não aguento mais, se eu cheguei no meu limite, eu vou crer que Ele vai me fortalecer para eu andar a segunda milha, para eu ir além do meu limite, até eu alcançar aquilo pelo qual eu tenho lutado, almejado. E aí Deus continua falando para Josué no versículo 7. Né? Não te desvie da minha lei, ou seja, da palavra. Tenha cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que andares. Quando vem essa palavra, não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, nós precisamos pensar numa coisa. Às vezes nós queremos andar reto, andar no caminho certo. A gente sabe qual é o caminho certo. E a gente sabe que às vezes o caminho certo é mais longo. Mas sempre vem alguém com um palpite. Né? Às vezes o enviado de Satanás. Né? Vem com uma ideia, vem por aqui. Né? Ah não, vem por aqui por esse atalho que vai ser mais rápido. Entende, amados, o que eu estou dizendo? Se Deus deu um caminho, determinou um lugar para você caminhar, para você trilhar, um processo para você cumprir, não vai pelos atalhos, não se desvia, não vai nem para a direita, nem para a esquerda, não vai na conversa dos outros, não vai no palpite do ímpio, não vai no convite de alguém. Ah, porque deu certo para aquele irmão, não significa que vai dar certo para você. Deus trata com cada um de nós de uma maneira, é individual, é pessoal. As nossas lutas pessoais, elas são tratadas por Deus de maneira pessoal, de maneira individual. Então não é porque Deus fez assim com o irmão fulano, que Ele vai fazer assim com você, Ele pode fazer diferente com você. Então aonde eu tenho que buscar a direção? Somente em Deus. Não deixa que nada faça você se desviar, nem para a direita, nem para a esquerda. E aí Deus fala novamente no versículo 9, mas eu não estou te mandando, seja forte e corajoso. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. E aqui a gente encerra a palavra. Seja forte e corajoso. Não temas, porque o Senhor é contigo. Não chuta o balde, não joga a toalha, não volta atrás, não desista. Porque o Senhor está dizendo, eu sou contigo por onde quer que andares, eu vou estar junto, eu vou levar você ao teu objetivo, a chegar onde eu falei que você vai chegar. Então é isso que nós precisamos crer e confiar. Só para a gente completar essa palavra, né? Lá em Hebreus capítulo 10, no finalzinho do capítulo 10, o escritor de Hebreus está dizendo assim, né? Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Hebreus 10, 35. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Aonde está a nossa confiança? Em Deus. E o escritor de Hebreus diz, não abandoneis a vossa confiança, porque ela tem grande galardão. O que significa? Não abandona a confiança, porque ela vai ter recompensa. Se você manter a confiança, você vai ver a recompensa de Deus, né? Com efeito, tendes necessidade de perseverança. A palavra que Deus está dizendo. Você tem necessidade de perseverança. Nós temos necessidade de perseverança. Para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Hebreus 10, 36. Estou lendo na sequência. E por fim, né, ele diz assim, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia,
o meu justo viverá pela fé. Nós prosseguimos porque vivemos pela fé. Se retroceder, nele não se agrada a minha alma. Mas nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Nós não somos daqueles que voltam para trás. Como o povo que queria voltar para o Egito. Que queria, como Moisés, naquele momento de fraqueza, que queria desistir de tudo. Nós somos daqueles que andam retamente, firmemente e que vivem pela fé em o nome de Jesus. Amém? O meu justo viverá pela fé. É assim que Deus fala. Não temas, não te espante, porque eu sou contigo por onde quer que andares. Eu quero convidar a igreja a se colocar de pé. Eu vou convidar os irmãos do louvor para mais um cântico. E nós vamos encerrar orando, né, de uma maneira especial por aqueles que estavam passando por uma situação parecida, de alguma forma, uma situação semelhante, e que você estava aí a ponto de desanimar, de desistir, de abandonar o barco, de chutar o balde, sei lá, né? Eu quero estar orando individualmente. Então, se alguém, né, que está passando por uma circunstância assim, eu vou convidar você a vir à frente por um ato de fé. Nós vamos interceder, orar pela tua vida, em nome de Jesus. Amém? Vamos nos colocar em pé.